Desvende seu potencial. Self-Coaching e Inteligência Emocional para uma Vida Extraordinária. Escrito por José Carlos Carturan Filho. Você já se sentiu subestimado? Rotulado como não inteligente por um sistema que só valoriza um tipo de QI, enquanto sua mente fervilhava com ideias, criatividade e uma capacidade única de se conectar com o mundo? Talvez você seja aquele profissional que, apesar de todo o conhecimento técnico, se vê travado, incapaz de gerenciar suas emoções, de se comunicar eficazmente, de liderar a si mesmo e aos outros. Ou, quem sabe, você já percebeu que a inteligência que realmente importa para o sucesso e a felicidade não está nos livros, mas na sua capacidade de entender e navegar pelo complexo universo das suas próprias emoções e das emoções alheias. Se você se identificou com essa busca por um potencial inexplorado, com essa sensação de que há algo mais, algo crucial que o sistema tradicional de ensino nunca te ensinou, este audiobook é para você. Nos próximos minutos, eu vou te revelar por que a inteligência que realmente importa para o século XXI não é medida por testes de QI, mas pela sua capacidade de autoconhecimento e autogestão emocional. Vou te explicar como o self-coaching e a inteligência emocional te ajudam a desbloquear um nível de performance, satisfação e plenitude que você jamais imaginou ser possível. Vou te guiar por um caminho prático, com conceitos e exercícios que vão mudar a forma como você enxerga a si mesmo, suas emoções e seu potencial ilimitado. Fique até o final. Capítulo 1. O mito da inteligência única e o despertar das múltiplas capacidades. Por décadas, fomos condicionados a acreditar em um modelo de inteligência singular. Lembra-se dos testes de QI, o quociente de inteligência? Eles eram a régua, a medida definitiva que, em tese, conseguia mensurar o grau de inteligência das pessoas. Em suma, ou a pessoa era inteligente, dependendo da nota que tirava no teste, ou definitivamente poderia ser rotulada como alguém não inteligente. Não havia espaço para nuances. Não havia a mínima possibilidade de considerar alguém brilhante em uma área e menos preparada para outra. Era um veredito, muitas vezes cruel e limitante, que carregamos como um estigma, comprometendo nossa autoconfiança e nossos resultados por anos. Esse modelo formal de educação, que muitas vezes nos acompanhou desde a infância, falhava miseravelmente em reconhecer a riqueza e a diversidade do potencial humano. Quantos de nós não fomos penalizados em todas as disciplinas por uma inabilidade em matemática, por exemplo? Quantos talentos foram sufocados porque não se encaixavam na caixinha do inteligente, definida por um sistema arcaico? Mas, felizmente, essa visão começou a mudar. Um alento, um contraponto às teorias vigentes, surgiu com um trabalho revolucionário do psicólogo Howard Gardner. Ele trouxe ao mundo a teoria das inteligências múltiplas, propondo que, para nos desenvolvermos de forma integral, precisamos de vários tipos de inteligências, e não apenas uma. Gardner nos convidou a redefinir o que significa ser inteligente, a capacidade de resolver problemas ou de fazer coisas importantes, uma definição que abre um universo de possibilidades. Os estudos de Gardner e seus colegas de Harvard alertavam, inclusive, que os méritos acadêmicos não poderiam ser os únicos critérios para definir que uma pessoa fosse considerada ou não inteligente. Pense no Pelé. Ele poderia ser considerado tão inteligente quanto Einstein, porém em segmentos completamente diferentes. Um gênio da física teórica. Outro, um gênio da inteligência corporal sinestésica, capaz de resolver problemas em frações de segundo em um campo de futebol. E Leonardo da Vinci? Talvez ele tenha sido um dos maiores exemplos na humanidade da existência de inteligência plural, um forte apoio para a teoria das inteligências múltiplas, dominando arte, ciência, engenharia e muito mais. Segundo Gardner, todos nós possuímos diversos tipos de inteligências que podem e devem ser aplicadas em contextos diferentes de nossa vida. Há uma predominância de algumas delas em cada um de nós, é claro. De modo espontâneo, podemos fazer e aprender determinadas atividades com mais facilidade do que outras, e podemos ter naturalmente certa dificuldade para desenvolver algumas habilidades. Mas o ponto crucial é que todas as pessoas possuem cada um dos 9 tipos de inteligência, embora cada tipo seja mais desenvolvido em algumas pessoas do que em outras. E muitas vezes, essas inteligências são utilizadas em conjunto, o que significa que não podemos considerar uma mais importante do que a outra.
Elas são como as cores de um arco-íris. Cada uma tem sua beleza e função, e juntas criam um espetáculo completo. Essas características, segundo Gardner, teriam sido adquiridas por fatores genéticos e, segundo o especialista, dependeriam de fatores neurobiológicos e ambientais para se desenvolver e consolidar. A teoria propõe ainda que cada uma destas inteligências tem sua forma própria de processamento de informações e utiliza sistemas simbólicos distintos para serem interpretadas. A importância destes sistemas é fazer a conexão entre os aspectos cognitivos e as variações de papéis e funções culturais. Gardner afirma que uma inteligência é capaz de criar produtos que são significativos em um ou mais ambientes culturais, e que alguns talentos só se desenvolvem porque são valorizados pelo ambiente. Ele afirma que cada cultura valoriza certos talentos, que devem ser dominados por uma quantidade de indivíduos e depois passados para a geração seguinte. Vamos ver de forma resumida essas 9 inteligências, para que você possa começar a identificar onde residem seus próprios talentos e onde você pode ter sido injustamente subestimado. 1. Lógico-matemática. Por décadas, esta inteligência serviu de principal pilar ao conceito global de inteligência. Pessoas com esta inteligência mais proeminente desenvolvem mais facilmente habilidades em matemática e em raciocínios lógico-dedutivos. Grandes exemplos são Albert Einstein, Pitágoras e Isaac Newton, que se destacaram pela extraordinária capacidade de raciocínio lógico, formulação de teorias e resolução de problemas complexos. 2. Linguística. Indivíduos com amplas habilidades em escrita, leitura e expressar-se verbalmente e em aprender idiomas, por exemplo, têm este tipo de inteligência mais desenvolvida. Não se refere apenas à comunicação oral, mas a outras formas de comunicação como a escrita e gestual. Exemplos marcantes desta inteligência são Silvio Santos, Machado de Assis e William Shakespeare, que se destacaram pela extraordinária habilidade com as palavras, seja na comunicação, na literatura ou na arte de influenciar por meio da linguagem. 3. Espacial. A capacidade de observar o mundo e os objetos em diferentes perspectivas. Destacam-se, por exemplo, profissionais de xadrez e artes visuais, como pintores, designers e escultores. Exemplos marcantes desta inteligência são Leonardo da Vinci, Pablo Picasso e Garry Kasparov, que demonstraram extraordinária capacidade de visualização, percepção espacial e criação a partir de diferentes perspectivas. 4. Corporal sinestésica. Pessoas com grande aptidão para controlar os movimentos do corpo. Habilidades motoras são necessárias para utilizar ferramentas ou para expressar certas emoções, comum em dançarinos, atores, atletas e até mesmo em cirurgiões e artistas plásticos. Exemplos desta inteligência podem ser observados em Pelé, no ator e dançarino John Travolta e na atriz Fernanda Montenegro, que demonstram grande domínio do corpo como forma de expressão e performance. 5. Musical. A música é uma arte universal. Os mais favorecidos neste tipo de inteligência são aqueles capazes de tocar instrumentos, ler e compor peças musicais com facilidade. Exemplos desta inteligência podem ser observados em Ludwig Beethoven, no guitarrista Jimi Hendrix e no compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos, que marcaram a história da música com seu talento e criatividade. 6. Intrapessoal. Tem a ver com o autoconhecimento. Pessoas que se destacam são capazes de acessar seus sentimentos e refletir de modo sereno e coerente sobre eles. Facilita o autodesenvolvimento e a qualidade de vida. Como exemplo, podemos citar pessoas que dedicam tempo à reflexão pessoal, à meditação ou ao autodesenvolvimento, como filósofos, escritores e líderes que demonstram grande consciência de si mesmos e de suas emoções. 7. Interpessoal. Diretamente ligada à nossa percepção do outro, a capacidade de desenvolver empatia e como convivemos com as outras pessoas, além da capacidade de detectar e compreender as circunstâncias e problemas dos outros. Como exemplo, podemos mencionar pessoas que têm grande habilidade para lidar com diferentes perfis humanos, mediar conflitos e compreender emoções alheias, como líderes, educadores, professores, advogados, terapeutas e profissionais que trabalham diretamente com o desenvolvimento de pessoas. 8. Naturalista. Detecta, diferencia e categoriza questões relacionadas à natureza, como espécies animais e vegetais, ou fenômenos relacionados ao clima, geografia ou fenômenos naturais.
essencial para a sobrevivência do ser humano. Exemplos desta inteligência podem ser observados em Charles Darwin, Alexander Fleming e também Jane Goodall, que dedicaram suas vidas ao estudo da natureza e dos seres vivos. Outros exemplos são pessoas que vivem no campo e desenvolvem grande sensibilidade para observar os sinais da natureza, guiando-se pelo sol, pelos ventos, pelas chuvas e pelos ciclos naturais para orientar suas atividades do dia a dia. 9. Existencial ou espiritual. Ligada à capacidade que as pessoas possuem de terem ou manterem conexões com porções mais sutis de sua existência e sentirem-se conectadas a algo maior, transcendente. Talvez a mais subjetiva das inteligências, mas já com meios de mensurar experiências de transcendência no cérebro. Como exemplo, podemos citar pessoas profundamente ligadas à espiritualidade e à religiosidade, que refletem sobre o sentido da vida, a existência humana e a conexão com algo maior, buscando compreender propósitos, valores e questões existenciais que vão além da dimensão material da vida. Se você quiser aprofundar seus conhecimentos neste assunto, assista ao vídeo As Inteligências Múltiplas de Howard Gardner. Descubra quais são as suas. O link está aqui na descrição. Essa visão revolucionária de Gardner abriu as portas para um entendimento muito mais rico e inclusivo do que significa ser inteligente. Ela nos libertou da tirania do QI e nos mostrou que cada um de nós é um universo de capacidades. Mas dentro desse vasto universo, duas dessas inteligências ganharam um destaque especial, tornando-se o foco de um novo e poderoso conceito, que transformaria para sempre a forma como entendemos o sucesso e a felicidade humana. E é sobre isso que falaremos no próximo capítulo, o surgimento da inteligência emocional. Capítulo 2. Daniel Goleman e o poder da inteligência emocional. Foi a partir das inteligências intrapessoal e interpessoal de Gardner que outro estudioso, o pesquisador e psicólogo Daniel Goleman, focou seus esforços. A inteligência intrapessoal, como vimos, está relacionada ao autoconhecimento, a capacidade de acessar e refletir sobre os próprios sentimentos. Já a interpessoal, ao conhecimento em relação às outras pessoas, incluindo suas motivações e valores. Para Goleman, combinadas, essas inteligências tinham um poder muito grande de equilibrar o indivíduo e eram as menos técnicas e mais pessoais existentes na teoria de Gardner. Ele mergulhou fundo nesses estudos e, em meados de 1995, denominou a junção dessas duas inteligências de inteligência emocional, publicando seu best-seller de mesmo nome, que ainda hoje é uma referência fundamental para quem quer se aprofundar no assunto. Em seu livro, Goleman descreve que a inteligência está ligada à forma como gerenciamos as nossas emoções. Segundo ele, a inteligência emocional é a capacidade de autoconsciência, controle de impulsos, persistência, empatia e habilidade social. Antes de uma explicação mais detalhada sobre o conceito de inteligência emocional, vale lembrar que, desde então, muita coisa mudou no mundo e no ambiente corporativo. Aquilo que antes era considerado subjetivo, supérfluo e desnecessário pelo mundo corporativo, em menos de 20 anos, tornou-se uma das competências mais procuradas por grandes executivos e diretores em seus líderes e colaboradores. Uma pesquisa realizada pela revista Você S.A., com mais de 170 executivos, por exemplo, revelou que a inteligência emocional era a campeã entre as 20 maiores competências que um líder deve ter, acima de planejamento e visão sistêmica, entre outras. Tamanha foi a repercussão da reportagem que a mesma publicação, pouco tempo depois, trouxe como reportagem de capa o tema inteligência emocional. Além disso, estudos divulgados pela Harvard Business Review mostram que 71% dos gestores valorizam mais a inteligência emocional do que o QI, ao contratar e promover profissionais, e que 75% dos empregadores preferem promover alguém com alta inteligência emocional em vez de alguém apenas com alta inteligência cognitiva. Esses dados reforçam que a competência deixou de ser um diferencial e passou a ser um critério estratégico de decisão nas organizações. Essa mudança de paradigmas é perceptível, por exemplo, nos treinamentos na Eleven. Tem sido cada vez maior o número de empresas que enviam seus líderes e colaboradores para fazer nossos treinamentos de inteligência emocional.
Além disso, o tema inteligência emocional tem sido um dos mais requisitados em solicitações de treinamentos pontuais e em nossa Academia de Líderes, programa voltado ao desenvolvimento de competências de liderança. Em sua teoria, Daniel Goleman aprofunda os estudos e correlacionou as inteligências interpessoal e intrapessoal, subdividindo-as em competência pessoal e competência social. Com base nesses conceitos, ele trouxe 2 prismas diferentes, um mais voltado à observação e percepção, o que eu vejo, e outro mais direcionado a questões comportamentais e atitudinais, o que eu faço. No primeiro quadrante, Goleman avalia a competência pessoal de modo voltado à autopercepção, chamando esta modalidade de autoconhecimento. Logicamente, o termo já existia, mas Goleman o utilizou com base em conceitos de similaridade. De modo resumido, trata de como a pessoa enxerga a si própria, se consegue perceber suas qualidades, defeitos, aptidões, capacidades, expectativas, é a fundação de tudo. Depois, ele trouxe a percepção da competência pessoal com base no que eu faço e deu a esse quadrante o nome de autogestão. Em suma, trata-se dos comportamentos, da forma de conduzir a vida, de gerir os segmentos do dia a dia, familiar, profissional, social, afetivo, financeiro, saúde e tantos outros. É a capacidade de usar o que você sabe sobre si mesmo para agir de forma eficaz, para controlar seus impulsos, para persistir diante dos desafios. Então, Goleman começou a estruturar as competências ditas sociais, primeiramente em relação a como as pessoas desenvolviam o que chamou de consciência social. De modo resumido, como a pessoa enxerga o mundo, percebe a comunidade, interage no ambiente e nos locais onde vive e sobre sua percepção dos outros e das coisas. É a capacidade de ler o ambiente, de entender as dinâmicas sociais, de perceber as emoções alheias e, principalmente, como praticar empatia. E, por último, chamou de gestão de relacionamento a competência social direcionada ao que eu faço. Didaticamente falando, como o indivíduo estabelece e gerencia seus relacionamentos com outras pessoas, seja em âmbito familiar, social, afetivo, profissional, etc. É a habilidade de usar sua consciência social para construir e manter conexões significativas, para influenciar, para colaborar, para resolver conflitos. Logo, para que alguém possa ser considerado uma pessoa com inteligência emocional, precisa dominar esses 4 pilares: autoconhecimento, autogestão, consciência social e gestão de relacionamento. Não é um dom. São habilidades, e como toda habilidade, pode ser desenvolvida, treinada, aprimorada. E é exatamente isso que o Self-Coaching nos propõe, ser o seu próprio treinador, o seu próprio guia nessa jornada de desenvolvimento emocional. Capítulo 3. Self-Coaching, a jornada de autodescoberta e ação. Agora que entendemos a base da inteligência emocional, vamos mergulhar no Self-Coaching. O self-coaching é a aplicação prática dos princípios do coaching em sua própria vida, sem a necessidade de um coach externo constante. É você assumindo as rédeas do seu desenvolvimento, tornando-se o seu próprio mentor, o seu próprio guia. É a crença inabalável na sua capacidade de desenvolver recursos, de superar desafios e de alcançar resultados extraordinários. Mas como isso funciona na prática? O self-coaching é um processo contínuo de autoconhecimento, planejamento e ação. Ele te convida a olhar para dentro, a identificar seus pontos fortes e fracos, seus valores, suas crenças limitantes e seus sonhos mais audaciosos. E, a partir daí, a traçar um plano de ação concreto para transformar sua realidade. Capítulo 4. Exercícios práticos de self-coaching. Vamos começar com um exercício fundamental de self-coaching que vai te ajudar a mapear seu ponto de partida e a clarear seus objetivos. Pegue um papel e uma caneta ou use o bloco de notas do seu celular. Este é um momento seu, de honestidade consigo mesmo. Exercício 1. Roda da vida. Desenhe um círculo e divida-o em fatias, como uma pizza. Cada fatia representará uma área importante da sua vida. Sugiro as seguintes áreas, mas sinta-se à vontade para adaptá-las: carreira ou profissão, finanças, saúde e bem-estar, família, relacionamentos amorosos, amigos e vida social, desenvolvimento pessoal e intelectual,
lazer e hobbies, espiritualidade ou propósito. Agora, para cada fatia, dê uma nota de 0 a 10, onde 0 significa total insatisfação e 10 significa plena satisfação. Seja honesto, não pense no que você deveria sentir, mas no que você realmente sente. Conecte os pontos que você marcou em cada fatia. O desenho que se forma é a sua roda da vida. Observe sua roda. Ela está equilibrada ou há áreas muito desenvolvidas e outras completamente negligenciadas? Onde estão os maiores desequilíbrios? Quais áreas você gostaria de melhorar? Este exercício é um raio-x da sua vida atual, um ponto de partida para o autoconhecimento e para a definição de metas. Para te ajudar, vamos deixar aqui na descrição o link de um vídeo com uma explicação sobre como preencher sua roda da vida. Exercício 2. Definição de meta, objetivo. Com base na sua roda da vida, escolha um ponto específico que deseja melhorar. Seja claro e objetivo. Defina apenas uma meta inicial para manter o foco. Ao escrever sua meta, cuide para que a frase esteja no positivo. Em vez de escrever, não quero mais ficar sem dinheiro, reformule para, quero guardar R$5.000 como fundo de caixa. O cérebro responde melhor a direções claras do que a negações. Além disso, verifique se esse objetivo está 100% sob seu controle. Metas dependentes exclusivamente de terceiros tendem a gerar frustração. O ideal é que sua meta dependa principalmente das suas próprias ações, escolhas e disciplina. Exercício 3. Plano de ação. Meta sem ação é apenas intenção. Portanto, depois de definir seu objetivo, estabeleça 5 ações práticas que possam ser realizadas nos próximos 11 dias e que o impulsionem em direção à sua meta. Essas ações devem ser específicas e mensuráveis. Mais importante ainda, estipule dias e horários definidos para executá-las. Quanto mais claro for o compromisso, maior a probabilidade de cumprimento. Por exemplo, em vez de escrever "vou economizar dinheiro", defina "toda segunda e quinta-feira, às 20 horas, revisarei meus gastos da semana e transferirei um valor fixo para a poupança". Repita esse ciclo por pelo menos 3 semanas. A cada novo ciclo, você pode substituir algumas ações e manter aquelas que precisam de continuidade. Esse processo cria constância, disciplina e senso de progresso. Com a roda da vida, a meta definida e o plano de ação estruturado, você já tem um panorama claro de onde está e para onde quer ir. Agora, vamos conectar isso com a inteligência emocional, focando nos pilares de Goleman. Lembre-se de autoconhecimento, autogestão, consciência social e gestão de relacionamento. Cada um deles pode ser aprimorado ativamente. Autoconhecimento, este é o pilar mais fundamental. Sem ele, você estará sempre reagindo e não agindo. Para aprofundar seu autoconhecimento, além da roda da vida, proponho o seguinte exercício. Diário emocional. Por uma semana, reserve 5 a 10 minutos no final do dia para escrever sobre suas emoções. Pergunte-se, quais emoções eu senti hoje? Raiva, alegria, tristeza, frustração, gratidão ou alívio? O que desencadeou essas emoções? Uma situação, uma palavra, uma pessoa, um pensamento? Como meu corpo reagiu a essas emoções? Tensão, relaxamento, calor, frio? Como eu reagi a essas emoções? Agindo por impulso, me calando, buscando uma solução. O que eu aprendi sobre mim mesmo hoje? Esse exercício simples, mas poderoso, vai te ajudar a identificar padrões, gatilhos e a desenvolver uma maior consciência sobre seu mundo interior. É como acender uma luz em um quarto escuro. Uma vez que você conhece suas emoções, o próximo passo é aprender a gerenciá-las. Não se trata de reprimir, mas de escolher como responder. A autogestão envolve controle de impulsos, gerenciamento do estresse, adaptabilidade e otimismo. Exercício 5. A pausa consciente. Quando você sentir uma emoção intensa surgindo, seja raiva, ansiedade ou frustração, não reaja imediatamente. Faça uma pausa. Respire fundo 3 vezes, focando apenas na sua respiração. Conte até 10. Durante essa pausa, pergunte-se: qual é a emoção que estou sentindo agora? Qual é a minha intenção ao reagir a essa emoção? Quero resolver o problema? Quero desabafar? Quero me proteger?
Qual seria a resposta mais eficaz e alinhada com meus valores neste momento? Essa pequena pausa cria um espaço entre o estímulo e a resposta, um espaço onde você pode escolher em vez de apenas reagir. É o berço do autocontrole. Capítulo 5. O futuro é emocional. O self-coaching e a inteligência emocional não são apenas conceitos, são um estilo de vida, uma jornada contínua de aprimoramento. Eles te capacitam a ser o protagonista da sua própria história, a liderar a si mesmo com maestria e a influenciar positivamente o mundo ao seu redor. Em um mundo cada vez mais complexo e volátil, a capacidade de entender e gerenciar emoções não é mais um diferencial, é uma necessidade, uma habilidade de sobrevivência e de prosperidade. Quando você domina a inteligência emocional, você não apenas melhora seus relacionamentos pessoais e profissionais. Você se torna um líder mais eficaz, um comunicador mais persuasivo, um solucionador de problemas mais criativo. Você constrói uma resiliência inabalável, capaz de navegar pelas tempestades da vida com serenidade e propósito. Você se liberta das amarras de reações automáticas e passa a fazer escolhas conscientes, alinhadas com seus valores mais profundos. Lembre-se da premissa mais importante do coaching, a crença na capacidade que o ser humano possui de desenvolver recursos. Você tem essa capacidade. Você tem o poder de transformar sua vida. O seu futuro começa com a sua próxima decisão de se conhecer, e essa decisão é sua. E para finalizar, quero saber de você. Qual desses exercícios você vai começar a aplicar hoje mesmo? Conta aqui nos comentários. A sua resposta pode motivar outra pessoa a fazer o mesmo. E lembre-se de se inscrever no nosso canal e ativar todas as notificações para ficar por dentro dos próximos conteúdos. Obrigado por assistir ao nosso conteúdo. Se você gostou, comente, curta e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso. Inscreva-se em nosso canal e lembre-se de clicar no sininho para receber notificações sobre novos conteúdos.